os seus olhos. Andestias. Cansampiamachas. Denesian de clichas. Mandecles. Romanamachas. Pai de amor, obrigado por essas vidas que estão neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas estratégias que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor vai trazer, Senhor, com graça e autoridade, e que vai ao encontro da necessidade de cada um dos seus filhos. Senhor, nós estamos aqui para ouvir. Diga assim: eu estou aqui para ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, em nome de Jesus. Amados, eu vou pregar aqui Jesus. Eu só prego Jesus todos os domingos, porque é a única coisa. O que você precisa no seu casamento? O que você precisa no seu casamento? Jesus. O que você precisa nas suas finanças? Seus filhos precisam de quê? Jesus. Jesus é a solução dos seus problemas, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando reunidos em meu, né? Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então quando você vier a este culto, você vem para reunir em nome de Jesus. A vitória está aí. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a soma de todas as coisas. Amém, Jesus? Então vamos falar de Jesus. Cíntia, coloca lá 2 Samuel, versículo 11 do capítulo 6. É uma palavra simples, mas poderosa. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Gitita, e o Senhor o abençoou, e a toda sua casa. Glória a Deus. Diga assim: o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. É isso que Ele quer fazer com você. E para que Ele faça isso com você, da mesma forma que fez com Obed-edom, você vai ouvir essa palavra. Amém, Jesus? Quem é Obed-edom? É um personagem da Bíblia misterioso. Você não sabe muita coisa sobre ele, mas que foi muito abençoado. Ele experimentou de uma forma contundente, abrangente, a graça do Senhor sobre a vida dele. A mesma coisa que o Senhor fez com ele, tem desejo de fazer com você. Amém, Jesus? Porque nós vamos aprender sobre isso aí. Ele usufruiu da graça e da presença e da bondade e da prosperidade e da saúde antes que Davi. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele usufruiu antes de Davi. Nós vamos ver o porquê disso. Amém, Jesus? Deixa eu contar aqui. Pode tirar, Cíntia, aqui, para os irmãos não ficar presos aqui. Então deixa eu contar o contexto para você entender quem é Obed-edom. O que aconteceu com ele? Onde ele entra nessa história? Havia uma época, o reinado de Saul, que a Arca da Aliança, quem já ouviu falar na Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela foi abandonada, desprezada. Saul não ligava e nem o povo estava ligando. Mas a Arca da Aliança, ela é o próprio Senhor Jesus. Eu tenho vontade, eu já até preparei um sermão uma vez, mas não senti no coração de dar ainda, onde fala só sobre a Arca da Aliança e como ela mostra Jesus. É o próprio Jesus. Na verdade, a Arca da Aliança era a presença de Deus, era o próprio Senhor Jesus no meio do povo de Israel, quando a arca estava ali. Então, o que Davi quis fazer quando ele assumiu o reinado? Restaurar a Arca da Aliança na nação de Israel, no centro da nação de Israel. Isso, nos dias de hoje, significa colocar Jesus
no centro do seu casamento, colocar Jesus no centro das suas finanças, colocar Jesus no centro do seu ministério, colocar Jesus no centro de todas as coisas que envolvem a sua vida, amém? Então diga assim: trarei hoje a arca da aliança. Mas é Jesus. Então Davi, ele se empolgou com isso e foi buscar essa arca. Só que ele não se atentou na maneira correta, porque a presença de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus tem a maneira correta de vir sobre a sua vida, amém? Fala para o seu irmão: não basta só querer, precisa fazer certo. Fala para ele assim: não basta crer, precisa crer corretamente. Eu sempre digo isso: fé incorreta é jogar a fé fora. Você precisa crer corretamente. Então muitas vezes, por isso que a palavra de Deus: pedir e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes pede com a fé incorreta, com a motivação incorreta, com a atitude incorreta, e aí não recebe, porque pediu mal. Pediu, quem pede tem fé? Tem. Então pedi e não recebeis, porque pedis mal. Quem pede tem fé, mas a sua fé está colocada de uma forma incorreta. Por isso você precisa estar sempre ouvindo a palavra de Deus. E hoje é o que você está fazendo. Davi queria a arca. Nossa, ele tinha um desejo correto, mas o que ele fez? Ele fez de uma maneira incorreta. Ele pegou essa arca da aliança, levou o povo, né? O povo estava lá cantando, adorando a Deus. Até aí ele fez certinho. O povo adorando, cantando. Só que ele pega essa arca da aliança, que aponta para Jesus Cristo, coloca num carro de bois e leva. E quando esses bois tropeçam e a arca ameaça cair, Uzá coloca a mão nela, que estava ali na carroça, né, no carro de boi, e segura a arca. No momento que ele segura a arca, ele é fulminado, ele morre. E aí o povo se assusta. Davi fica perplexo, porque o Senhor feriu a Uzá, e a arca não pôde dar prosseguimento, e ele não conseguiu levar a arca. Agora por quê? Fala para o seu irmão: todo nome na Bíblia tem significado. Nome na Bíblia tem significado e tem um princípio implícito ali. Você precisa prestar atenção nisso. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus. Uzá significa força. Fala para o seu irmão: Uzá significa força. Quem já viu aquela metralhadora israelense Uzi? Quem já ouviu falar da Uzi? É o mesmo terminologia. Uzi vem de usar, é força. Tem um princípio aí estabelecido: a arca não pode ser conduzida por força humana. E a maneira como Davi estava conduzindo a arca era por força humana. A glória de Deus não é conduzida por estratégia humana. A glória de Deus não é conduzida por resiliência humana. Isso precisa cair no seu coração. Por isso Davi não conseguiu êxito. Uzá aponta para tudo isso: a mão do homem, a força do homem, o desejo do homem. E aí as coisas não acontecem muitas vezes na sua vida. Amém, Jesus? Quando você fala: nossa, quanto tempo eu estou aqui na igreja e muitos já foram abençoados e eu não. Justiça própria, mão do homem. Você acha que porque você é bonzinho, que você faz por onde, você deveria receber a bênção de Deus. Aí é usar, é força humana. Davi se entristeceu. Poxa, mas eu quero levar, eu trouxe o povo aqui.
mas usou da maneira errada, da estratégia errada, e não teve êxito. Mas aí ele se entristeceu, assustou, ficou com medo, e a primeira casa que ele avistou, que estava de frente ao acontecimento, que é a casa de Obed-Edom, ele falou: leva a arca para lá. E a arca foi levada para a casa de Obed-Edom. Imagine Obed-Edom como que ficou quando os soldados de Davi bateram na porta e falaram: olha, Obed-Edom, o rei Davi mandou colocar a arca na sua casa. Ele pensou, ou até falou: o último que colocou a mão nela morreu, agora vocês vão colocar a arca aqui na minha casa? Mas talvez o medo do soldado era maior, ele deixou, né? Aí deixou lá colocar a arca. Talvez ele ficou preocupado. Mas quando ele se levanta de noite, uma presença permeia a casa dele. E ele percebe um amor perfeito naquela casa, trazendo paz, segurança e alegria. E por 3 meses, e nós vamos contar por que 3 meses, porque depois a arca foi levada novamente para Israel. Por 3 meses ele foi completamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Todas. Não ficou uma área da vida de Obed-Edom que não foi abençoada. Por quê? Porque o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu a bênção que estava emanando da arca da aliança, que é o próprio Senhor Jesus. Por que os planos dele foram frustrados? Expliquei, porque foi na força. Mas usar é força humana. Mas por que Obed-Edom então foi abençoado? Aí você tem que estudar a palavra. Obed significa servo em hebraico. Edom, vermelho. Então, servo do vermelho não tem muito significado. Mas quando você estuda o hebraico, você tem que ver. Já expliquei aqui uma vez. Toda a palavra no hebraico tem as suas raízes. Quando você faz o estudo etimológico da palavra, ela tem as suas raízes. E Edom deriva de Dan. Dan é sangue. Ou seja, o nome dele era servo do sangue. Por isso ele foi abençoado. Deus coloca aí para você um princípio a ser observado. O princípio que Davi não observou. A glória de Deus não se conduz por força, se conduz pelo sangue de Cristo. Amém, Jesus? Então veja bem, o que Davi não fez? Ele não sacrificou não fez nenhum holocausto, não teve nenhum derramamento de sangue na primeira vez. Mas na segunda vez que ele levou a arca, nós vamos falar daqui a pouco, aí sim, cada 6 passos ele fazia um sacrifício e havia derramar de sangue. Isso aponta para o Calvário, amém, Jesus? Você não recebe nada que não vem da cruz. E o que vem da cruz é de graça, é sem esforço, é por fé, é a sua fé no sangue. Por isso, o servo de sangue, Obed-Edom, ele foi abençoado por conta do sangue. Fala para o seu irmão: você só é abençoado por conta do sangue do Filho de Deus. Fala para ele: não adianta ser bonzinho, não adianta fazer boas obras. O que adianta, fala para ele, é você crer no sacrifício do Cordeiro. É aí que está o segredo. Você quer uma promoção? É o sacrifício do Cordeiro que vai te dar. Você quer restauração no seu casamento? É o sacrifício do Cordeiro que vai trazer. Você quer prosperidade na sua vida? É o sacrifício do Cordeiro. É o sangue derramado na cruz. É isso que os pregadores têm que pregar. É isso que os irmãos têm que entender.
E o comportamento, pastor? O comportamento ele vem depois. Eu estou falando muito aqui no Maturidade da Graça. E amanhã, terça-feira, eu vou falar muito sobre o comportamento aqui. É importante você não faltar na aula. Amém, Jesus? Mas as conquistas é pela fé no sangue. Amém? E tenho mais para falar desse Obed-Edom. Ele era geteu. Ou seja, ele era oriundo de Gate. Para aqueles que não sabem, Gate era uma cidade filisteia, a mesma cidade onde nasceu o gigante Golias que Davi matou. Ou seja, ele era um filisteu. Meu Deus. Antes de Deus abençoar Davi, abençoou primeiro um gentil. Deus não é milagroso? Ele não é misericordioso? Abençoou primeiro um filisteu. Ele quebra, diga assim, meu Deus, ele quebra toda a religiosidade, tudo. Antes de abençoar o rei segundo o coração dele, abençoou um filisteu primeiro, por causa do sangue. Deus quer mostrar, sabe, a Bíblia está permeada de coisas onde quebra toda a sua justiça própria, todo o seu merecimento, e mostra que tudo que é alcançado é pela fé no sangue de Cristo. Amém, Jesus? Tudo. Tanto é que quando Jesus estava aqui, logo no início do seu ministério, lá em Nazaré, ele declarou os Salmos, Isaías 61, e depois de declarar Isaías 61, ele disse algo que o povo ficou revoltado. Ele disse assim, olha, na época de Elias, o céu cerrou para a chuva por 3 anos e meio. E havia muitas viúvas nessa época. E havia muita fome. Mas nenhuma viúva Elias foi enviado, a não ser a viúva de Sidom. Nenhuma viúva de Israel foi lembrada, a não ser a viúva de Sidom. Nós estamos falando isso aí. E ele continuou dizendo, na época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi enviado a ser curado, a não ser Naamã, o sírio. Aí o povo ficou revoltado, sabe por quê? A viúva era finícia, uma gentia, e Naamã, um sírio. Agora, por que só aquela viúva foi abençoada? Porque só ela teve fé. Gentia, não fazia parte da promessa, não fazia parte da nação de Israel, mas só porque ela foi abençoada, porque ela tinha fé, ela teve fé. Elias achou fé nela. Tanto é que ela deu a única coisa que tinha. Ela ia comer e morrer, mas ela confiou no poder de Deus e foi abençoada. Naamã também deixou toda a sua justiça própria, porque ele era um grande general, para mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Confiou na palavra do profeta. Então eu quero dizer para você que Deus está olhando a sua fé. É isso. Quem quer ser abençoado aqui? Creia. Creia como Naamã, creia como aquela viúva de Sidom. Creia, e aí você vai ser alcançado, amém? Então aqui, meus irmãos, se chegar um mendigo aqui agora, e for o único que tiver fé, é o único que vai ser abençoado aqui. Ah, pastor, mas eu estou aqui há tanto tempo, estou vindo aqui na igreja todo domingo. Mas se Deus encontrar fé só no mendigo que entrou pela primeira vez aqui, só ele vai ser abençoado. Por isso você tem que valorizar a fé. Amém? O justo verá pela fé. Isso você tem que aprender. Fé no sangue de Cristo. Fala para o seu irmão, fé na obra do Calvário. Você tem que ser um servo de sangue, um servo do sangue. Amém, Jesus? Veja bem, aí falaram para Davi. Davi, você não sabe o que está acontecendo. 3 meses, Bruno, 3 meses que
A casa de Obed-Edom é abençoada. O povo passava em frente à casa dele e todo mundo, diz a palavra que todo mundo enxergava, não sei o que está acontecendo, mas ele era tão abençoado, todo mundo percebia a bênção de Deus sobre a vida dele. Davi ficou enciumado. E aí ele declarou: Deus não pode abençoar só a casa dele, vamos trazer a arca para Jerusalém. Foram lá e bateram na casa de Obed-Edom. Com certeza ele se entristeceu, mas ele era servo do sangue, amém Jesus? A arca foi, mas Obed-Edom e sua família foi junto. Irmão, você não sabe o que Deus continuou fazendo na vida dele. Ele, um filisteu, Davi levantou ele como porteiro do tabernáculo, um guardião da arca. Obed-Edom se tornou ele e os seus filhos. Ele teve 8 filhos. Lá em Crônica diz que os filhos dele se tornaram homens fortes, capazes, habilidosos para a casa do Senhor, amém? Não só ele e os seus filhos, mas os irmãos de Obed-Edom e os primos de Obed-Edom, todos eles se tornaram porteiros na casa do Senhor. Um monte de filisteu, você não está entendendo. Você não sabe que choque é esse para a nação de Israel. Um monte, a família toda dele, uma punhada, parece que são 66. Acho que fala 66 da casa de Obed-Edom estava ministrando no tabernáculo. Ou seja, o Senhor abençoou completamente os filisteus, que nem eram da nação, por conta da fé. Quando a parentela de Obed-Edom começou a ver as maravilhas que o Senhor estava fazendo na casa dele, se renderam por fé. O Senhor quer usar a sua vida, amém? Irmãos, presta atenção. Por isso que o Senhor está colocando no meu coração. Nós vamos continuar com célula. Eu nasci na visão em célula. Eu nasci. Meu ministério começou como líder em treinamento. Se hoje eu sou pastor, é porque eu comecei como líder em treinamento. Só que por muito tempo eu me dediquei tanto à estrutura, que muitas vezes a minha casa ficou abandonada. E hoje a igreja não tem usufruído da graça de Deus. E por conta disso, muita gente não quer servir a Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar como abençoou Obed-Edom, para que as pessoas possam ver em você, Bruno. Para que as pessoas possam ver em mim. As pessoas têm que ver em você. Porque muitas vezes nós falamos, mas não temos nada. Por isso Deus está colocando bem forte no meu coração. Nós vamos colocar essa visão em célula assim. Mas eu vou cuidar das famílias aqui, para que nós sejamos abençoados. Amém? Nós vamos cuidar das famílias. Depois, conforme os meses vão passando, vocês vão entender o que eu estou falando e aquilo que o Senhor vai colocar na nossa igreja aqui. Porque antes de você ser um líder de célula, as pessoas precisam ver Deus na sua vida, amém? E essa igreja vai ser conhecida como a igreja da graça mesmo. Creia no que eu estou falando. As coisas vão começar a acontecer. Creia no que eu estou falando. Nós vamos deixar de ter célula não, kids, de adultos, nós vamos continuar com essa estrutura maravilhosa, mas nós vamos cuidar das pessoas. Quando eu digo cuidar das pessoas, não é aqueles que vão se converter, de nós mesmos, para que quando eles se converterem, eles tenham prazer. Eles vão na célula, eles vão ver um monte de gente abençoada. Amém, Jesus? Diga assim: a arca precisa estar na minha casa. Trazer a arca é trazer Jesus. Trazer Jesus é trazer a palavra. A palavra é Jesus. Nós vamos ser uma igreja de ensino aqui também. Nós vamos ter muito curso, muita palavra de Deus para edificar a sua vida. Não vai ser só esse curso de CTL. Não vamos pôr CTL também, maturidade. Não vai ser só isso não. Nós vamos ter muito curso, porque a palavra é Jesus. Mas não curso para encher linguiça não. Curso para mudar a sua vida. Palavra. Eu não sei quem falou comigo outro dia: pastor, os cursos que eu estou, o curso de quarta-feira, de terça-feira está sendo uma bênção. Eu não tenho sono, porque é vida pura. E é vida pura. As ministrações aqui vai ser vida pura, amém, Jesus?
Como está sendo nas terça-feira. Quem está vindo de terça-feira? Está sendo vida, irmãos? Amém. E essas pessoas que estão vindo de terça-feira estão sendo o quê? Abençoadas. Oh, machando eclésitas. Bisantom beclei machas. Então Davi teve 3 meses para aprender como é que se conduzia a presença de Deus. Coisa que você está aprendendo num culto. Então aí ele observou como teria que ser feito. Ele pegou os levitas, que aponta para você. A palavra de Deus diz que você é sacerdote, amém, Jesus? E esses levitas, eles conduziram a arca. Então quem é que tem que conduzir a arca? Não é carro de boi, não. São os sacerdotes, amém? A arca é Jesus. Quem conduz Jesus é você. Fala para o seu irmão, quem conduz Jesus é você. E como é que você conduz Jesus? Tendo Ele no centro da sua vida. Fala assim: eu conduzo Jesus quando Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro do meu casamento. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Jesus no seu casamento, Jesus com seus filhos, Jesus nas suas finanças, Jesus na sua saúde. É Jesus. Elas vão ver Jesus em você. O que é cristão? São pequenos Cristos. Fala para o seu irmão: cristão é pequeno Cristo. As pessoas viam Jesus na igreja primitiva. E o Senhor está restaurando isso na sua vida, amém? Por isso você está ouvindo essa palavra, amém, Jesus? Por isso que eu falo, só Jesus, amém, Jesus. Tem isso muito tempo no meu coração. Jesus, 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 amém, Jesus. E Davi então percebeu que não poderia ser na força, mas ele colocou a arca para os levitas carregarem, e o povo ali também adorando e louvando, porque adoração por adoração, porque muitas pessoas falam assim: olha, onde tem adoração e louvor, tem presença de Deus. Nem sempre. Pode estar a melhor equipe aqui. Na primeira investida de Davi, tinha adoração e louvor, teve morte, porque não tinha sangue. Era na força humana. Tudo que é na força humana não flui. Louvor não flui, célula não flui, encontro não flui, trabalho não flui. Tudo que é por força humana não flui. Com Davi não fluiu. Mas pode estar a equipe mais fraca do mundo, se tem um sangue, tem unção, tem vida. Amém? Fala assim: onde tem um sangue, tem unção, tem vida e flui a presença de Deus. Knish fez um teste para ficar com nós, né, Knish? Eu lembro que ele falou para mim: eu vou lá, mas se não tiver a presença de Deus, eu vou embora. Nós podemos ter um monte de defeito aqui, e temos. O Senhor vai corrigir, mas nós temos presença de Deus, amém? Porque o sangue é pregado, e o Senhor está ajustando todas as coisas. O Senhor está ajustando, porque o rebanho que Ele vai trazer e está trazendo vai ser grande nesse lugar. Vai ser grande. Vai ser muito grande. E o Senhor está ajustando. Porque o Senhor está cansado de levar as pessoas para prisão. Em vez de levar para aprisco, muitas vezes o Senhor não tem opção, tem que levar para prisão. Está cheio de gente salva em prisões. Mas aqui é aprisco, amém? Aqui você vai ouvir uma palavra onde Cristo é o centro, e você vai desfrutar da graça de Deus de uma forma plena na sua vida, amém? Diga assim: eu creio. Oh, uma santa eles. Presta atenção, irmãos. Então, olha só, e eu queria fazer ceia hoje, mas minha esposa não me ajudou. Aí eu falei: se eu não convenci minha esposa, é melhor não fazer. Porque se eu nem convenci ela, como que eu vou convencer a igreja, amém? Então veja bem, e eu quero fazer ceia todo domingo, mas isso precisa cair no seu coração. Não caiu nem no dela, mas precisa cair no seu coração como revelação, amém, Jesus? Olha só, irmãos, Davi tinha que caminhar 12 quilômetros, lá da casa de Obed-Edom até Jerusalém. 12 quilômetros é uma boa caminhada, não é?
Mas o que ele fez? Cada 6 passos. Conta para mim. 6 passos. Parava, sacrificava. Sangue. A presença do Senhor é por conta do sangue. A bênção do Senhor é por conta do sangue. Ele aprendeu a lição. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele errava muito. Se tem alguém que errou, foi Davi. Mas ele errava, mas procurava se acertar. É o sangue. Não é a força, é o sangue. Mas 6 passos. Mais sacrifício, mais holocausto, mais sangue. E a presença do Senhor foi junto. Já pensou quantos sacrifícios ele fez? Até chegar em Jerusalém, de 6 em 6 passos. Sabe por que aponta isso aí? Quantos dias tem a semana? 7. Quantos passos você percorre até chegar ao domingo? 6. O domingo é dia de ceia, é dia de sangue. A ceia é tão importante. E eu já disse isso aqui para você. Antes de Jesus morrer, o que ele fez? Qual foi a última coisa que ele fez? Ceiou. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ceiou com os discípulos de Emaús. Antes de fazer qualquer coisa. Ceia aponta para o sangue. O sangue tem que ser algo constante em nosso meio. Constante. Há muitas igrejas que já estão fazendo isso porque já tiveram revelação. E que você tenha a revelação. Que você possa cobrar. Pastor, hoje não tem sangue. Hoje não tem ceia. Hoje não tem celebração. Amém, Jesus? Pastor, enquanto a igreja aqui não faz, eu posso fazer em casa? Deve. Sei toda semana pelo menos. Deve. Porque isso é vida para a sua vida. A presença de Deus está aí. A graça de Deus está aí. A força de Deus está aí. O favor de Deus está aí. Sabe, irmãos, alguém falou para mim que Deus está de olho nessa igreja. Não por conta da nossa estrutura e da nossa capacidade, nós não temos nenhuma, mas por conta da mensagem que nós estamos trazendo. E é uma mensagem que realmente vai transformar as nossas vidas. Isso vai cair como revelação no seu coração. E você vai ver que o cristianismo é muito bom de se viver. É muito bom ser crente. É muito bom. Eu falei que usar é força. Por isso que o mover de Deus não se manifestou. E a arca, naquela primeira tentativa, não pôde ser levada. E Jesus demonstra muito bem isso na sua caminhada. Não é o pecado que para o mover de Deus. E muitos pastores dizem isso. O pecado é prejudicial? Sim. O pecado tem suas consequências? Sim, mas ele não para o mover de Deus na sua vida. O que para o mover de Deus na sua vida é a sua justiça própria, é a sua força, é a sua independência. Isso para o mover de Deus na sua vida, é a sua religiosidade. Isso para o mover. Irmãos, aquela mulher apanhada em adultério, que foi lançada diante de Jesus, foi rejeitada? Foi abençoado? Foi abençoado. Os publicanos que se apresentaram diante de Jesus, e foram muitos publicanos. Sabe quem é publicano? Se você fizer um estudo mesmo, os publicanos da época de Jesus e os políticos brasileiros é a mesma coisa. Os políticos corruptos. E olha que nós temos muitos políticos corruptos, não temos? Os nossos políticos corruptos e os publicanos não tem diferença nenhuma. Talvez os publicanos daquela época eram mais pecadores ainda. Nenhum foi rejeitado por Jesus. Nenhum. Todos os publicanos que se achegaram a Jesus com fé foram abençoados. Todos.
Me fala um fariseu, um saduceu, um religioso, um doutor da lei que foi abençoado. Nenhum deles alcançaram a graça de Deus. Nenhum foi abençoado. Pelo contrário, só receberam críticas. Porque eles iam na sua justiça própria, eles iam na sua força. Está cheio de pastor cheio de justiça própria, está cheio de crente cheio de justiça própria, porque ele acha que é um santão. E essa santidade não vai atrair a presença de Deus, mas sim a sua fé no sangue e no favor dele. Amém, Jesus? Oh, cachamalas. Gostaria que a equipe de louvor viesse para cá. Tem manchas. Eu queria ceiar hoje. Eu falei para minha esposa, a minha mensagem vai ficar incompleta por causa de você. Eu queria ceiar hoje. Muito eu queria ceiar. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Ramaçã delícias. Oh, Messias. Deus quer usar a sua vida. Amém. Deus quer te abençoar. Porque Ele quer que você seja observado pelas pessoas aí no mundo. E elas tenham sede de Jesus. A família de Obed-Edom toda se converteu. Todas, os irmãos, os primos, todos se converteram. Porque viram Deus na vida dele. E viram Deus por causa do sangue. Ele era um servo de sangue. É só isso que você precisa ter. Fé no sangue. O Senhor me traz tanta paz, tanta alegria no meu coração nesse momento que eu falo com você, e tanta certeza que por conta da sua vida muitas outras serão alcançadas. Amém? Por conta da sua vida. Na igreja primitiva, o povo era bem visto. Quem perseguia a igreja primitiva eram os políticos, né? Roma, os soldados, instigada por Satanás. Mas o povo mesmo olhava os crentes, os cristãos, e admirava, porque havia graça no meio deles. Eu já preguei errado. Uma vez eu preguei assim: olha, sabe por que na igreja primitiva havia tantos milagres? Ah, porque eles tinham um nível de santidade que nós não temos hoje. Que pregação mentirosa. Preguei sem saber que era mentira. Havia muitos milagres porque eles tinham noção do sangue e do favor de Cristo, coisa que foi se perdendo. A igreja dos 3 primeiros séculos, ela entendia o que era o sangue, o que era o favor, o que era a graça. Por isso eles fluíam. Mas eles eram um pecador que nem nós. Havia muitos erros. Você não vê a igreja de Coríntios? Não faltava nenhum dom. Não faltava nenhum dom. Todos os dons fluíam. Aqui não flui todos os dons. Male de vez em quando. Mas lá uma igreja que estava dando trabalho, cheio de pecado. Que Paulo repreendeu eles. Não é que Paulo fechou os olhos, não, repreendeu. Mas ele falou: não falta nada. Porque eles criam no sangue. Eles criam um favor. Depois a rota foi corrigida. O pecado não é o problema, que ele já foi resolvido na cruz do Calvário. O problema é a sua justiça própria.
problema é a sua incredulidade. O problema é você achar que é bom. Sabe o que você tem que achar? Eu sou filho de Deus, porque Ele morreu por mim. E porque Ele morreu por mim, eu tenho o direito de ser filho de Deus, porque eu creio nele. O que é que te faz filho de Deus? O seu comportamento? Não, a sua fé em Jesus. A sua fé em Jesus. Porque tem muitos ímpios que não creem em Jesus, porque eles têm um comportamento melhor que muitos crentes. Eu conheço ímpio que tem comportamento exemplar, mas não crê no Senhor. Oh, Jesus. Levanta as suas mãos. Sacerdote de Deus. Sacerdote de Deus. Você foi chamado para conduzir Jesus. Você foi chamado para expressar Jesus. E o Senhor está dizendo que está restaurando casamentos aqui. O seu casamento vai expressar Jesus. Creia nisso. As suas finanças vão expressar Jesus. A sua saúde vai expressar Jesus. Os seus filhos vão expressar Jesus. Não importa, pastor, mas tá. Nós estamos aprendendo a palavra da graça. Essa igreja está aprendendo. E nesse aprendizado, os milagres estão acontecendo. Amém, Jesus? Diga assim: eu creio, eu recebo. Fazer um apelo, eu não ia fazer, mas o Espírito Santo me incomoda a fazer. Você que entendeu essa palavra, você quer ser aquele que carrega a arca. Vai carregar a arca, irmãos. Ai, não é fazer grande sacrifício. Carregar a arca é colocar Jesus no centro, é expressar Jesus, principalmente expressando as bênçãos que Ele vai fazer na sua vida, amém? Você vai carregar a arca, tendo o casamento restaurado. Você vai carregar a arca, tendo os filhos restaurados, as finanças restauradas, a saúde restaurada. As pessoas vão ver Jesus em você. Quando você abrir a boca, o que está acontecendo na sua vida? Jesus. O que está acontecendo no seu emprego? Jesus. O que está acontecendo no seu casamento? Jesus. Quem quer carregar essa arca? Vamos ver aqui na frente. Vem aqui, sacerdote. Vamos fazer do meu louvor, pela fé. só tu és Senhor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Só eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus. Nome que não, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo és incomparável. Inigualável, abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, do amor que faz mudar o mundo. Irmãos, Deus vai fazer tantas coisas na sua vida, na nossa vida. Quando um visitante entrar na sua célula, ele vai ficar impactado. Nossa, que gente abençoada! É isso que Deus quer fazer. As células, olha o que o Espírito Santo fala. Cada célula que tem hoje na igreja é aquelas que ainda vão surgir. Elas terão a arca, que é o próprio Senhor. Quem está carregando essa arca?
os membros dessa célula. E assim como as pessoas viam em Obed-Edom o favor de Deus, as pessoas vão ver o favor de Deus nessas células. Aqueles que vão chegando, os mais novos, vão vendo, assim como os parentes de Obed-Edom foram se convertendo, os irmãos, os primos, todos foram se convertendo, porque viram a graça de Deus. É assim, essa é a promessa para essa igreja. Pastor, eu não estou vendo. Continue crendo. Presta atenção, vai só um pouquinho. Quando você levantar de manhã, eu já falei isso, não pense no que você fez. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou fazendo? Não, pense no que você está crendo. Eu estou crendo certo? A minha fé está correta? É isso que você tem que avaliar. É isso que você tem que avaliar. No que você está crendo. No que você está crendo. No que você está crendo. É a fé. É a fé. É a fé. No que você está crendo. O que é que eu estou crendo? Fala para o seu irmão: justo viverá pela fé. Oh, campadestis. Irmãos, houve duas substituições. Uma foi a substituição que Jesus fez na cruz. Ele que era santo se fez maldito para que você fosse santo. Ele que não tinha pecado se fez pecado para que você fosse perdoado de todos os pecados. Você não tem mais nenhum pecado imputado em você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então não tem condenação. Ele foi abandonado na cruz para que você nunca fosse abandonado. Essa é a primeira substituição. A segunda é em Atos dos Apóstolos, no derramar do Espírito Santo, onde Paulo fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo quer viver por você. Amém. E isso é fé. O Espírito Santo não mais quer que você viva, mas Ele viva. Ele é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito de Cristo. Ele quer conduzir você, conduzir no sobrenatural. Tudo que vai acontecer na sua vida é no sobrenatural. É na graça de Deus, é no poder de Deus, é no agir de Deus. É esse povo que o Senhor está esmerilhando, moldando nessa igreja. É um povo que anda pela fé. É um povo que não vive mais, mas Cristo vive nele através do Espírito. Amém, Jesus. Esses são os sacerdotes do Deus Altíssimo, que carregam a arca, que carregam o nome do Senhor Jesus. Esta é a igreja vitoriosa. Amém, Jesus. Oh, machás, todo peso o Senhor já carregou. O Senhor não quer uma vida de peso para você. As dificuldades virão. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom. Mas tem de bom, porque eu venci. Quando Ele fala que Ele venceu por você. Está difícil, Ele venceu. A vitória sua é garantida. Ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz. A nossa vitória é o sangue. Ele venceu. Tem de bom ânimo, Ele venceu. Está doente, tem de bom ânimo, Ele venceu a doença. Está com problema financeiro, tem de bom ânimo, Ele venceu a miséria. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Venceu por você e para você. A vitória é sua. A vitória é sua. Toma posse. Declare. A fé começa na declaração. Se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração, eu sou salvo, amém? É o mesmo princípio para todas as coisas. Confesse. Pastor, mas eu nem sei se eu estou crendo com o meu coração. Se você começar a confessar, você vai começar a crer.
Confesse. Confesse. Tudo aquilo que você está buscando em Deus, confessa. Restauração do seu casamento, confessa a ela. Cura no seu corpo, confessa a ela. Você é um homem e uma mulher de fé. Você é um homem e uma mulher de fé. Confessa. Confessa. O exemplo todo assim, ele tocou muito meu coração quando eu ouvi. Ele tinha câncer. Os exames estavam ao contrário. Os exames não eram exames legais de se ler. Ele lia. Ele falava assim: ou eu acredito nos exames que estão falando, ou eu acredito na Bíblia. E ele falava assim: eu prefiro acreditar na Bíblia, eu creio nela. Foi curado. Isso é fé. Pelas circunstâncias, o exame dizia que ele tinha câncer, mas pela fé, a palavra de Deus garantia que ele não tinha mais. E ele não tem. E ele foi curado. E é isso. Fé é uma escolha. Ou você acredita no que você está vendo, ou que você acredita no que Deus está falando que você é. Você é curado. Você não vai ser curado, você já é curado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. A palavra de Deus te garante. Você é sacerdote de Deus vivo. Você carrega o Senhor. Camassas, chamanas. A fé é que nem um músculo. Fala para o seu irmão: a fé é que nem um músculo, precisa ser exercitado. Qual é o melhor exercício? A sua confissão. O seu declarar. O seu declarar. O Senhor está dando a chave para você. Sacerdote do Deus Altíssimo, vigie sua boca. Põe a mão na sua língua. Põe a mão na sua língua. Pode pôr. Põe a mão. A palavra de Deus diz que na sua língua tem a vida e tem a morte. Escolhe a vida. Como é escolher a vida? Vale o que a palavra de Deus está dizendo. Vale o que a palavra de Deus. Ai, pastor, mas eu estou vendo a ferida. Mas a palavra dele diz que eu sou sarado e que ele levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Ela não existe. Ela não existe. Ela não existe. O apóstolo Paulo diz que toda tribulação é leve e momentânea, porque o Senhor vem com livramento. O Senhor vem com livramento. O Senhor vem com livramento. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Já passei tantas situações, irmãos, de doença, de problemas familiares, mas o Senhor sempre veio. Sempre veio. Sempre veio. E ainda tenho algumas dificuldades. E Ele virá novamente. Ele virá novamente. Porque Ele é fiel. Você pode não ser fiel, mas Ele é fiel. Quem tem aliança com Deus? Você acha que Ele não sabia quem era você? Fazer uma aliança com você? Ele sabe que você é infiel, mas Ele é fiel. A única coisa que Ele espera de você é que você creia e confesse. Só isso que Ele espera. Ele sabe que você vai falhar em muitas áreas da sua vida, mas a única coisa que Ele não quer que você falhe é na sua fé. Creia. Pastor, mas a minha fé está fraquinha. Então faça como um pai que tinha um filho possesso por espíritos imundos. Ele falou: Jesus, ajuda-me na minha pequena fé. Amém? Ele vai te ajudar na sua fé. Ele vai te ajudar na sua fé. Camanchantias. O Senhor está falando: não há limites para a sua vida. Não há limites. Onde você vai chegar? Aonde a sua fé chegar. Onde a sua fé chegar é onde você vai chegar. A palavra de Deus diz que aquilo que você imagina é o que você vai ser. Então, se você imagina coisas ruins e fala coisas ruins, é isso que vai acontecer. Mas se você imagina coisas boas e declara coisas boas, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E a coisa boa é que Jesus, a palavra
palavra de Deus diz que assim como Ele é, você é nesse mundo. Assim como Jesus é, você é nesse mundo. É isso, eu sou. Chamos. Cabadas. Vai para o seu lugar cheio de fé. Vai para o seu lugar. Você não precisa de mais nada. Só pratica isso que você ouviu. Você não precisa de mais oração. Só pratica isso que você ouviu. Amachês. Pode sentar, irmãos. Levante as suas mãos. Você já é abençoado. Mas quanto mais declaração de fé, melhor na sua vida. Eu declaro que as mãos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, e nada vai te faltar. Em nome de Jesus. Amém.